Sejam bem-vindos ao nosso Jornal de Olho na Cidade. Agradecemos imensamente suas falas, seus elogios, seus carinhos, suas denúncias. Andréia, obrigado. Sei que você está sempre nos acompanhando aqui pela TV, pelo jornal. Obrigado. E hoje nós também vamos ter uma denúncia muito clara aí do Calixto. Calixto, eu aproveitei a sua denúncia e vou ampliar mais um pouquinho. Obrigado por você ter nos enviado e daqui a pouquinho nós já vamos colocar a sua denúncia mais uma outra informação que você vai verificar que complementa o que você está falando. E por falar que complementa a sua informação, venho lhe dizer que a cada dia que passa, nossa audiência está aumentando mais um pouco. Muito obrigado pela sua participação, por você estar levando a informação do nosso jornal a cada dia que passa para outras pessoas que estão nos assistindo. Começando o jornal, eu vou ter que dizer agora, pedir escusas. Osmar, nós falamos que ia falar sobre a sua denúncia da Rua dos Agapantos hoje. Devido a uma situação que você vai entender no nosso jornal de amanhã, que nós vamos levar para você amanhã, a reportagem sobre a Rua dos Agapantos vai sair na reportagem do jornal de amanhã. E na própria reportagem você vai entender o que é que nos levou a fazer essa matéria amanhã. Pois nós fomos até o local, fizemos uma gravação e nós tivemos que fazer um socorro meio que emergencial na hora que nós estávamos fazendo a gravação. Por isso que a matéria da Rua dos Agapantos não vai ser feita hoje e vai ser amanhã. E também porque hoje, no segundo bloco, eu falo para vocês, pais, mães, sei que nós temos uma lista muito grande de problemas na área da saúde, mas vocês vão se surpreender com essa denúncia que vamos trazer hoje de um fato que está acontecendo dentro do Hospital Tabajara Ramos, envolvendo uma família praticamente inteira dentro do Hospital Tabajara Ramos, que nós vamos trazer para você com, literalmente, exclusividade do que está acontecendo dentro do nosso hospital. Por isso eu falo, aguarde daqui a pouquinho, no segundo bloco, que praticamente nós vamos deixar exclusivamente para trazer para você essa informação. E agora nós vamos falar, Calixto, primeiramente eu vou colocar aqui a foto que você nos enviou, exatamente, que você estava assistindo o nosso jornal, que você até mandou a foto para nós. Obrigado, Calixto. Só vou falar que a imagem está saindo cortada nas laterais, você pode verificar aqui, porque você tirou com o celular em pé. Se você tivesse tirado com o celular deitado, a foto ia ficar completa. Mas obrigado por você ter nos enviado a foto que você estava assistindo o nosso jornal na sexta-feira. Olha só, quase que eu estou com a mesma roupa aí. Obrigado, Calixto. Está aí? E o Calixto, vendo o jornal, ele nos mandou essa foto. Essa foto saiu perfeita, você viu? Tirou deitada? Maravilha. Vocês conseguem verificar esse trecho aqui inteiro? Ó? Isso daqui é uma obra do Samay. Calixto, como você mesmo está mostrando, isso aqui é uma obra do Samay. O que o Samay faz? Ele vai lá, faz a obra, ele terceiriza para que uma outra empresa vá e faça o serviço de asfalto. Só que um grande problema do Samay é que ele terceiriza, ele manda a empresa fazer, a empresa vai e faz, e ninguém mais do Samay acompanha, nem para saber se a obra foi feita, se não foi feita. Por quê? Porque a gente verifica que todas essas obras do Samay, que sempre ficam abertas, e ou elas são asfaltadas para cima, fazendo uma tartaruga, ou elas são asfaltadas para baixo, formando novamente uma valeta. Nesse caso, não foi feito asfalto, nem na rua
nem para cima formando lombada e nem para baixo formando valeta. Isso está na Rua Maria Madalena da Silva, aqui no bairro Santa Cruz. Por que que eu falei para você que eu ia aproveitar essa sua imagem e vou acrescentar mais um detalhe? Porque nós já trouxemos a informação na semana passada que essa rua, nós já mostramos o vídeo dela inclusive, a quantidade de buracos que ela tem, que nós já mostramos no vídeo. E agora nós vamos mostrar na rua de baixo, do outro lado, já do Alto dos Ipês, a Rua das Petúnias. Vocês querem ver? Vamos mostrar as fotos só para vocês verificarem. Ele mostrou de um lado, nós fomos lá para mostrar para vocês. Isso aqui é Rua das Petúnias. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas não é só água que tem aqui. Vocês vão verificar buracos, essas valetas que são para transportar água, para escoar águas, na verdade elas ficam se tornando mais, literalmente, valetas bem profundas. Olha só a situação em que está a Rua das Petúnias. Vocês estão vendo aqui, ó? Olha a quantidade de massa asfáltica soltando, saindo e buracos que vão se formando por esse acúmulo de água. Tem mais fotos aí? Olha aqui, ó. Aqui eu falo para vocês da valeta, ó. Eles fazem a valeta, parece que imagina que a valeta vai ser eterna. Vocês imaginam, a hora que eu estava nesse local aqui, estava passando um carro do lado, eu falo para vocês, uma criança de colo, gatinhando, estava mais rápido do que o carro que passou aqui do lado devido à cratera, esse buraco muito grande que estava no local. Eu acredito que... Isso, agora tem outra foto. Consegue dar um close para nós nessa área aqui, ó? É o que eu falo. Em Mogi Guaçu você tem que tomar cuidado com bocas, eu não sei se é boca de lobo, bueiro, que nome que vocês vão dar aqui, porque eles fazem isso daqui, depois eles vão recapeando em volta e vai deixando a boca mais funda. Nesse caso, ela ainda afundou mais um pouco ainda. Você imaginou um carro passando nesse lugar? Então, tá aí, Calixto, nós mostramos o que você falou na Rua Maria Madalena da Silva, que é do outro lado, nesse sentido que nós estamos aí, ela estaria do lado direito, do outro lado, quase que na parte do Santa Cruz, e tá aí para você verificar. Obrigado, Calixto. Entramos em contato com a prefeitura, eles falaram que vão providenciar esta semana o reparo nessa rua. Então, estamos no aguardo e vamos acompanhar bem rápido isso. Agora eu vou falar para vocês de um fato. Se eu simplesmente colocar essa matéria para vocês, mais uma vez eu digo, se eu colocar essa matéria para vocês, vai dar a ideia que eu repeti essas matérias outros dias, outras vezes. Mais uma vez, o acidente no mesmo local. Incrível. Só que dessas vezes, inclusive que eu passei lá, eu não tenho observado mais tantas pessoas parando na lateral para ficar assistindo, vendo ou querendo tirar fotos. Bem aqui no cruzamento, logo... se você vier de Aguaí ou de Pinhal, no cruzamento para continuar na SP-340, logo ali, ó, logo que você sai do... ou você passa por baixo do viaduto, ou quem vem já da SP-342 para entrar na SP-340, mais um acidente. Vejam só. Só para vocês se localizarem, o trevo que eu falei, ele está logo aqui em cima. Ó. A SP-342 ela é aqui, a SP-340 ela continua aqui pela esquerda, certo? E logo aqui embaixo, se você descer mais aqui para baixo, aqui, ó, você tem a fábrica Champion, International Paper, e assim vai cada hora um nome, que ela está logo para baixo aqui. Por que que eu estou falando isso daqui? Nós entramos em contato com a concessionária, falando desses inúmeros acidentes que tem aqui. Sabe qual a pergunta que o engenheiro nos falou? Coronel, mas qual a solução para nós evitarmos esse acidente? Eu falei,
às vezes vocês imaginam que os problemas estão nos outros, esquece de olhar as soluções que vocês possam, vocês mesmos verificar. Primeira situação, quem vem aqui de Aguaí, entra aqui praticamente numa curva. Você está vindo numa curva, ou seja, você não tem visão a longa distância. Quem está saindo da SP 342 vai entrar na SP 340, ele tem uma alça de acesso, ele também não tem muita visão para cima de quem vem de Aguaí. Por quê? Porque ele está entrando quase que numa curva, ele está no meio de uma curva. Nós falamos para ele, por que vocês não ampliam a área de velocidade? Não é a área para você reduzir velocidade, mas para você ganhar velocidade. Nesse caso, por que vocês não ampliam? Eles têm uma área padrão, eu falei, por que vocês não tornam essa área mais comprida? Para dar tempo do veículo chegar até uma área que ele consiga ter visão na sua retaguarda. Com certeza vai evitar muitos desses acidentes. Eles falaram que não vão poder tomar providência, pois esse ano vamos ter um novo edital das concessionárias e eles nada vão fazer de obras até que esse edital saiba se eles vão continuar ou não. Como que eu falo para vocês? Aqui sendo a empresa responsável por essa rodovia. Perfeito? Então, vamos continuar. Vamos mostrar para vocês agora uma ocorrência em Mojimirim. É uma ocorrência... Por que nós vamos mostrar para vocês? Porque nós vamos mostrar a brutalidade, a violência dos marginais. Uma violência desnecessária. Não precisaria disso. Vejam só essa ocorrência em Mojimirim. A polícia militar prendeu em flagrante um homem suspeito de participar de um assalto à residência ocorrido na noite deste domingo, no Jardim Brasília, em Mojimirim. Durante a ação criminosa, uma das vítimas foi atingida por disparos de arma de fogo e socorrida em estado grave à Santa Casa da cidade. Os policiais foram acionados por volta das 21h50, após denúncia de disparos de arma de fogo em uma residência na rua Laurindo Pereira de Campos. No local, encontraram uma mulher em desespero, relatando ter sido vítima de roubo por 2 homens encapuzados e armados, enquanto seu marido estava ferido na garagem. Com base nas informações repassadas pela testemunha e por populares, as equipes iniciaram patrulhamento e localizaram um suspeito nas proximidades da Avenida Doutor João Avancini, já nas imediações do túnel Mário Covas. O homem apresentava sinais de fuga e carregava no bolso 2 abraçadeiras de nylon. Após ser abordado, ele teria confessado participação no crime. Aqui vocês vão ver parte da violência que eles praticaram. O que eu quero falar para vocês? 2 marginais, 2 bandidos, 2 criminosos. O pessoal fala que a gente não deve falar, mas não tem outro termo para colocar. Eles adentraram uma casa no Jardim Brasília. Adentraram a casa armados. Detalhe, dentro da casa, um casal, indefeso, não tinha nada para usar como arma contra eles ou para revidar que eles estavam armados. Atiraram, inclusive o dono da casa foi baleado na garagem aqui desse disparo, foi baleado, ele ficou caído. Eles adentraram a casa, agrediram a mulher, pegaram o que podiam e saíram. Acionaram a polícia militar, fizeram o cerco, fizeram o patrulhamento, detiveram um indivíduo que ainda está preso. Mas a pergunta que a gente sempre faz nesse momento, há a necessidade de tanta violência? Já estão praticando algo errado que é adentrar uma casa armado, cometer um crime e agredir 2 pessoas inocentes. Tem hora que eu penso que a pena de morte é a solução, não tem outra alternativa. Está aqui, ó, o exemplo e o resultado. É isso que eu falo para vocês. Eu defendo a vida, mas tem certos casos que eu defendo a pena de morte. Está aqui um caso perfeito. Para que fazer um ato absurdo desse contra uma pessoa?
prisão perpétua, 30 anos aqui é pouco. Fazer o quê, né? Mas vamos lá, vamos continuar mais um pouco. Nós noticiamos a semana passada, eu até quero deixar bem claro isso, nós íamos direcionar a matéria para um outro lado. Mas aí não tem como nós falarmos que não seja outra coisa. A entrega das quadras. Eu falo o seguinte, a periferia, eles dão um tratamento. Lá tem outro tratamento. Por que as quadras não foram entregues mesmo? Olhem só por que a prefeitura alegou que cancelou a entrega das quadras este sábado passado. Vejam só. O prefeito Rodrigo Falsetti determinou na tarde desta sexta-feira, dia 9 de maio, o cancelamento da entrega da revitalização das 2 quadras de tênis do Centro Esportivo Antônio Campano, no Jardim Bela Vista. A empresa responsável não cumpriu com o que previa o contrato e também não fez as adequações e reparos solicitados pela Secretaria de Obras e Mobilidade. O prazo para as adequações era hoje e também não foi cumprido. Por conta das imperfeições observadas nas quadras, o chefe do executivo optou pelo cancelamento do evento ao não aceitar a obra e solicitou que a empresa seja notificada, a fim de que o projeto previamente aprovado seja cumprido. Vocês estão vendo as fotos que eles colocaram? Linda, bonita, maravilhosa. Não entregaram as quadras porque apresentavam algumas falhas, alguns erros que a empresa precisa consertar. É o que eu sempre falo, quando nós olhamos a matéria, a gente tem que olhar o que está logo atrás dela. Eu pergunto para vocês, e a periferia? As obras têm esse mesmo tratamento? Nós mostramos para vocês a quadra esportiva do Santa Terezinha. Já foi paga. Nós mostramos para vocês como é que está a obra lá. Citando apenas algumas, não assim, vou falar várias. Vamos verificar aquela UES que está cuidando das substitutas nas escolas. Aquela empresa já recebeu, que nós já mostramos para vocês no contrato, mais de 2 milhões, quase que o valor integral do contrato, quase 2 milhões. Por quê? Por que para um tratamento, para outro? Por que a periferia tem esse descaso? Por que a periferia tem outro tratamento? Por que algumas pessoas... Por que algumas obras, não pessoas, por que algumas obras têm alguns privilégios? Lembra que eu falei para vocês que o Camacho estava recebendo quase 200 mil reais todo mês e não tinha obra nenhuma no Camacho? Aí resolveram, foi lá tirar a arquibancada, tirar o concreto para justificar os quase 800 mil reais que já tinham sido pagos para a empresa. Senhores... E vou falar dessas obras aqui, ó, amanhã. Amanhã eu vou voltar a essas obras aqui. Perfeito? Tira a imagem um pouquinho. Aí eu vou agora lembrá-los de uma coisa. Lembra que nós falamos a semana passada? Que a prefeitura já está há 5 meses sem pagar as prestadoras de serviço da prefeitura? 5 meses. Essas empresas têm funcionários, têm gastos, tem tudo para pagar. Tem impostos para pagar, tem tudo. Só que elas não recebem da prefeitura há 5 meses. Vocês acham que se aprovarem essa obra das quadras, eles terão dinheiro para pagar? Só lembrando, isso é obra financiada com financiamento de banco. Isso terminou, tem que pagar.
Será que esse dinheiro já não estava em outro orçamento? Vamos ver daqui a pouquinho, logo depois dos intervalos. Aguarde. E detalhe, hein? No segundo bloco, fiquem atentos, porque vocês vão ficar revoltados como eu fiquei. Até daqui a pouco. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído. Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. A MDTV para toda a família. Muito rock and roll. Muita adrenalina pra você. Muitos conselhos Novas ideias. e convidados. Com muita balada e azaração. Música bonita aqui na MDTV. O programa é feito para você de casa. E claro, muita informação de Mogi Guaçu e região. Vem curtir com a gente a MDTV. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Olha só, rapidão, hein? Ixi. Bom, agora nós vamos falar um fato que nós já trouxemos para vocês algumas vezes, algumas matérias, inclusive fomos à casa dos pais do Bruno mostrar o que estava acontecendo com eles. Só que o que está acontecendo agora é mais revoltante do que antes ainda. Obrigado, Haroldo, por ter nos encaminhado algumas informações e ter feito esses vídeos. Primeiramente, vamos ver o vídeo que o Haroldo fez. É curtinho, é rapidinho, para que vocês possam entender onde nós queremos chegar com essa matéria. Vejam só o Haroldo começando a matéria. Coronel, estou aqui no Tapajara Ramos, no hospital da cidade de Mogi Guaçu, tá? E como é de conhecimento do senhor, que já fez uma reportagem aí com a Márcia, né? Sobre a situação do Bruno, que ele ficou internado lá em São Paulo, né, no Hospital São Paulo, por 10 anos, por 10 meses, né? Olhe bem, aqui ele falou que ele estava já no Hospital Tabajara Ramos. E ele está acompanhando os pais do Bruno. Só que para você entender essa matéria, nós temos que mostrar a reportagem que nós fizemos já há algum tempo. Vejam só. O que vocês vão ver realmente é humilhante para uma mãe, é humilhante para um pai, é humilhante para uma pessoa pobre, humilde, que não sabe mais a quem socorrer. Vou mostrar aqui para vocês verificarem, primeiro, uma cadeira de hospital. Uma cadeira de hospital. Consegue colocar aqui para nós? Isso mesmo. Agora você, pai, e você, mãe. Imagina vocês dormindo nesta cadeira. Imagine vocês dormindo nesta cadeira. Vou repetir. Imagine vocês dormindo nessa cadeira por 9 meses. Por 9 meses. E sabe por que essa mãe está dormindo no hospital? Porque a prefeitura não está aceitando a decisão judicial de trazê-lo para Mogi Guaçu.
estão brigando para não trazê-lo para Mogi Guaçu. A mãe tem que sair daqui e ir até São Paulo dormir do lado do seu filho. Sabe por que isso? Porque é pobre, preto e paraplégico. O filho dela. Vejam agora o depoimento da mãe e da sua vizinha. Vejam só. Márcia, você está acompanhando essa situação do Bruno desde quando? A situação de início do Bruno já tem mais de 9 meses, desde o início. Antes do Bruno ir para São Paulo, eu Você já estava acompanhando? Sim, sim. Se tem uma data, um X, vamos trazer 3 dias a mais, não mudaria. Pela ambulância, que nem falou. São Paulo traria o Bruno. Mas Mogi Guaçu, não. Vocês lembram quando nós mostramos, fomos até a casa, aqui está uma amiga da família, e depois nós fizemos uma reportagem com a mãe? Então, o Bruno teve uma situação emergencial em Mogi Guaçu, foi transferido para outro hospital. Lá ele ficou 10 meses. Lá no hospital, longe de casa, uma família se deslocando de ônibus, de carro, permanecendo praticamente internado junto com ele por 10 meses fora da cidade, porque Mogi Guaçu não queria recebê-lo novamente. Isso foi lá atrás, antes da eleição, só para vocês saberem como que o tempo passa. Não queriam recebê-lo. Entraram na justiça para que a justiça determinasse para que ele viesse para Mogi Guaçu. Quando foi liberado, a justiça determinou que ele viesse para Mogi Guaçu, não tinha ambulância para fazer esse transporte dele para Mogi Guaçu. Precisava de um transporte avançado. Ou seja, nesse caso, a UTI do SAMU não poderia fazer. Buscar a mãe do prefeito no litoral podia, mas buscar um jovem que estava mais de 10 meses em um hospital fora da cidade para vir para a cidade, também não tinha. Agora esse jovem veio para Mogi Guaçu por força de uma decisão judicial. Só que agora esse jovem está dentro do hospital. Vocês sabem o que o hospital fala desse jovem lá dentro? Ouçam só essa fala do que foi transmitido ao pai dele. Ouçam as próprias palavras do pai. O Bruno foi uma bomba que caiu aqui dentro do hospital. Isso não foi bomba, foi bomba dele, que ele não soube tratar meu filho direito. Então o Bruno está sendo considerado como uma bomba. O hospital São Paulo foi bom para ele. Deu cadeira de roda, custou 12 mil para ele de graça. O Mogi Guaçu não deu. Nada. Uma bomba. Isso foi falado para os pais do Bruno que estão nessa situação. Que o filho dele é uma bomba. Vocês não conseguem verificar, mas ele está ligado aqui, por um respirador. Ele não consegue ficar longe de um respirador. Esse é o respirador no qual ele está ligado pelo... Agora eu pergunto para vocês. Um pai e uma mãe receber a informação de que o filho deles é uma bomba e os médicos o estão tratando como uma bomba. Para o pai, filho é a esperança de vida a todo instante. E sabe por que ele ainda está internado? Tira essa imagem, daqui a pouco você volta. Vocês sabem por que ele ainda está dentro do hospital? Isso é que é mais revoltante ainda. Não é por causa de tratamento, não é por causa de remédio, não é por nada referente a isso. Bruno está dentro do hospital porque
a Secretaria da Saúde não quer fornecer um tubo de oxigênio para ele respirar e ficar na casa dele. Somente isso. A Secretaria da Saúde não quer entregar para a família, não é doar, é colocar dentro da casa dele. E olha que tem dentro da prefeitura, tem dentro do hospital, tem para fornecer. Por que não fornece para levar, para que ele possa ter esse tratamento na casa dele? Para que a mãe possa fazer esse acompanhamento. Vocês estão vendo bem? E detalhe, olha só para vocês verem. O Hospital de São Paulo, que não tem nada a ver com Mogi Guaçu, forneceu para o Bruno uma cadeira de rodas no valor de R$12 mil. R$12 mil a cadeira de rodas para ele ficar na casa dele. Isso são as palavras do seu pai. Nós não conseguimos apurar disso, mas são as palavras do pai dele. Agora eu pergunto, o hospital daqui não consegue fornecer um cilindro de oxigênio para ele ir para casa, para ele respirar em casa? Será que é tão absurdo assim? Ainda por cima chamá-lo de uma bomba? Falar que o filho deles é uma bomba? E sabe o que comove nessa hora? Vou falar para vocês. Que nem eu vou falar, vou deixar para você ver e ouvir, para você assistir as falas do pai falando sobre o seu próprio filho. Vejam só quando ele fala que ele vai para todo canto com o filho dele. Vejam só. Eu quero o direito do meu filho, nem que for morrer junto com ele. No cemitério, nós dois juntos, eu quero. Volta a imagem só um pouquinho. Volta essa primeira imagem só um pouquinho. Para a imagem. Hospital Municipal Tabajara Ramos. Não é culpa do hospital. Não. É culpa do superintendente do hospital. É culpa da Secretaria da Saúde. É culpa da prefeitura. Pela família está passando por essa situação. Isso está acontecendo dentro do Hospital Municipal Tabajara Ramos. Isso a prefeitura não fala. Eu nem estou falando dos exames que já estão meses e meses atrasados. Eu estou falando de um fato que está acontecendo hoje dentro do hospital. E agora chamar o filho de bomba é saúde pública. Os impostos são pagos para prestar assistência à população. Deixo aí para você essa indagação. Os pais estão errados de buscar seus direitos? Estão errados em querer que o seu filho vá para casa e só não consegue ir porque não lhe é fornecido um tubo de oxigênio para ele respirar em casa? Eu nem estou falando de vida ou de morte, eu estou falando de dignidade humana. Olha essa mãe e esse pai. Eles têm que ficar 24 horas por dia do lado do filho. Eu fui na casa deles. Eu sei como eles estão. São pessoas humildes? São. Será que é por causa disso que estão renegando a assistência? Tá aí, senhores. É isso que eu deixo para vocês, o que está acontecendo hoje dentro do Hospital Tabajara Ramos. Não sei se vocês detinham essa informação, mas nós estamos passando para vocês. E detalhe, entra em contato com a Secretaria da Saúde, eles só alegam aquela velha situação. Não temos verba para fornecer o oxigênio para ele em casa.
não tem verba. Será que é isso mesmo? Ou é falta de TBC, tirar a bunda da cadeira? Obrigado, senhores. Obrigado pelas denúncias. Osmar, não esquece, amanhã nós vamos mostrar a sua matéria que você nos encaminhou a denúncia. E vamos voltar a falar tanto da quadra quanto da Rua dos Agapantos. Obrigado. Fiquem com Deus. Grandíssimo e forte abraço a todos. E até amanhã.